Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? A terceira temporada de Elite foi lançada em março do ano passado, então muita coisa aconteceu de lá pra cá, já tem mais de um ano. Muita série foi lançada, muito filme foi lançado, muita coisa na nossa cabeça. Então, pra você aí que não lembra muita coisa que aconteceu na terceira temporada e tá ansioso pra essa quarta, querendo saber o que vai acontecer, porém não se lembra muito dos últimos acontecimentos, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para refrescar um pouquinho a nossa memória. Então se preparem que esse é o primeiro de muitos vídeos de Elite que nós teremos esse mês. Nesse mês de junho, aqui neste belíssimo canal que vocês amam, praticamente só vai ter vídeo de Elite. Então já se inscreva aí no canal, clique no sininho para receber as notificações e não ficar de fora. Bora lá! Na primeira temporada de Elite, nós tivemos, na verdade, uma grande introdução à história de todos os personagens, ao universo dessa série teen maravilhosa. Todos os personagens, de um jeito ou de outro, acabou evoluindo e muito. Se você parar para comparar várias pessoas da primeira temporada para a terceira, com certeza você vai notar uma diferença assim gigantesca. E ainda bem, né? Isso significa que a série tem trabalhado bastante no desenvolvimento dos personagens, tem feito eles crescerem, amadurecerem, aprenderem com seus próprios erros. Porém, eu confesso aqui pra vocês que na primeira temporada eu não era a maior fã de Elite, não. Eu até tinha gostado da série, porém nada demais. Pra mim era só mais uma série teen ali pra minha lista. Mas a partir da segunda temporada eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu estou aqui, ó, literalmente vestindo a camisa de Elite, porque essa série é incrível, maravilhosa e perfeita. Eu sei que ela não é perfeita, porém pra mim ela é perfeita sim e vocês que lutem. Então na primeira temporada, na verdade, a gente tem todo o mistério em relação à morte da Marina, um assunto que continuou em pauta aí até mesmo na terceira temporada. E eu não duvido nada que na quarta temporada eles ainda em algum momento falem sobre a morte da Marina. Então já na segunda temporada, que particularmente é a minha preferida, nós tivemos todo o mistério em relação ao desaparecimento do Samuel. A gente ficou ali naquela dúvida se ele estava vivo, se ele estava morto, se ele tinha fugido ou não. Na realidade, eu acho que estava óbvio desde o começo que ele não tinha morrido coisa nenhuma. Afinal de contas, eu não sei vocês aí, mas eu já estou formada em muitos anos de Pretty Little Liars. Ou seja, se não tem corpo, não tem morte. E às vezes, até quando tem corpo, ainda não tem morte, porque o bagulho é louco. Então, apesar de já saber que o Samuel estava vivo, na verdade, a grande surpresa é que o desaparecimento dele, na verdade, foi um plano dele com o Guzmán, na esperança da Carla, que já estava toda apaixonadinha. Meu Carmuel já tinha acontecido. Eles queriam que, na verdade, ela surtasse achando que alguma coisa aconteceu com o Samuel e, enfim, contasse a verdade sobre a morte da Marina, entregando o Polo para a polícia. E foi, de fato, o que aconteceu. Então, a gente termina aí, na verdade, a segunda temporada com o Polo voltando para a escola porque ele foi solto. Afinal de contas, o que aconteceu? A Caetana, ela escondeu a arma do crime, que foi o troféu. Muito louco tudo isso, né? Ai, eu adoro essa série, eu adoro a segunda temporada e eu espero que a quarta seja incrível. Mas voltando a falar aí das temporadas, até que chegamos na terceira temporada, que as coisas também não foram fáceis. Nada em Elite é fácil, nada em Elite é óbvio, gente. Sempre vai acontecer alguma coisa pra te surpreender, não tem jeito. A Carla acaba desmentindo no tribunal a própria verdade que ela tinha contado sobre o Polo, e ela faz isso para poder proteger a sua família, que podia perder tudo. Então na terceira temporada nós temos momentos assim bem intensos com a Carla, que não estava passando uma boa fase na sua vida, não. E aí o grande foco da terceira temporada acaba sendo o mistério sobre a morte do Polo, quem matou ele, quem não matou ele, o que aconteceu. A terceira temporada pra mim foi quando as coisas começaram a mudar cada vez mais. Nós vimos várias amizades bem improváveis surgindo, tivemos o Polo morrendo também, tivemos a Lu matando o Polo, tivemos personagens se formando na escola indo embora, então com certeza, né, o que já é evidente, a quarta temporada será a temporada mais diferentona até então, afinal tem um monte de personagens
personagem novo, um monte de personagem que a gente já ama e já se acostumou não vai voltar. Mas enfim, falando da terceira temporada ainda, nós tivemos a amizade do Guzmán e do Samuel, que teve um desenvolvimento bacana, mas eu acredito que nessa quarta temporada vai ser ainda melhor. Eu gosto muito dessa dupla. Lá na primeira temporada eu jamais imaginaria que um dia Samuel e Guzmán seriam tão amigos assim, de confiar um no outro assim cegamente, então eu fiquei feliz com isso. Mas nós também tivemos o surgimento da amizade da Lucrécia com a Nádia, uma coisa que eu sempre quis, mas assim, quando eu vi de fato acontecendo, eu falei, meu Deus, isso é incrível, isso é perfeito, isso é maravilhoso. No final da segunda temporada, o pai da Lu acaba descobrindo a verdade sobre ela e o Valério, depois que ele faz toda aquela manipulação pro pai ver eles fazendo coisinhas debaixo da mesa. Então, logo no comecinho da terceira temporada, nós já vimos todas as consequências de tudo isso. O Valério, ele foi expulso de casa, ninguém quer ele, nem a própria mãe quer saber, nem sequer atende os seus telefonemas. Então, ele também passa em um momento bem difícil, morando até mesmo no seu carro. Porém, não demora muito para ele começar a morar com o Samuel, porque a mãe do Samuel foi embora para viver com o Nano em outro lugar. O Samuel não quis ir, e aí o Samuel começa a morar sozinho, precisava de um colega de quarto, o Valério estava dormindo no carro, então por que não, né? Já a Lucrécia, com certeza, nessa terceira temporada, ela teve os piores momentos da sua vida. Ali no começo, ela resolve enfrentar o seu pai, dizendo que o Valério não abusou dela coisa nenhuma, que ela quis transar com ele. Então o pai diz que já que é assim, ele só vai sustentar ela até fazer os seus 18 anos, porque é a obrigação dele. Depois disso, ele fala que quer ela fora da sua casa, se sustentando, não quer saber. Então, teoricamente, a Lu acabou ficando pobrinha. Ela vai ter que dar seus pulos aí para poder ganhar dinheiro, para poder estudar. Então, eis que me aparece na história uma bolsa de estudos para uma faculdade em Nova York, totalmente financiada pelas mães do Polo, que queriam limpar a imagem do seu filho. Que, convenhamos, precisava de muitas bolsas de estudo para poder limpar a barra do Polo, que o negócio tava feio para ele nessa temporada. Na verdade, tá feio para ele desde sempre, né? Coitadinho. Ou talvez não tão coitadinho. Já preciso dizer que não sou a maior fã do Polo, pra mim tanto faz, tanto fez. Até meu cachorro concorda, viu? Porém, se você parar pra pensar, o Polo e a Marina são os personagens mais importantes de Elite, porque se o Polo não tivesse matado a Marina, não tinha história. E se a Marina não tivesse morrido, também não tinha história. Então, talvez Polo e Marina sejam os verdadeiros protagonistas de Elite? Tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Assim, né, gente? Convenhamos que nessa altura do campeonato, todo mundo já sabia que o Polo tinha matado a Marina. Então, praticamente todo mundo ficou pegando no pé dele a temporada inteirinha. Principalmente o Guzmán e o Samuel, que criaram até mesmo um Twitter fake pra falar várias coisas sobre ele. Inclusive, o Guzmán quase matou o Polo em uma cena bem tensa, mas quem conseguiu impedir ele, na verdade, foi o Samuel. Porém, falando aí da bolsa de estudos, a Lucrécia, ela vê uma oportunidade para fazer uma boa faculdade. Afinal de contas, como eu disse para vocês, o pai dela não ia mais sustentá-la, então ela precisava dar os seus pulos. Porém, acontece que ninguém sabia disso. Todo mundo achava que, na verdade, ela estava competindo ali com a Nádia para ganhar a bolsa porque ela queria ser a melhor. Ela mesma falava o tempo todo que fazia aquilo porque ninguém podia ser melhor que ela, sendo que não era verdade. Quando a Nádia ameaça contar para toda a escola sobre a Lu e o Valério, tentando manipular ela aí para desistir da bolsa, a Lu não vê outra saída e acaba contando a verdade para Nádia. Então isso, ao invés de afastá-las, acaba juntando mais aí, e elas acabam se tornando uma dupla simplesmente incrível nessa temporada. Eu amo o desenvolvimento desse relacionamento,
momento, eu amo essa amizade e o meu sonho de princesa é ver um spin-off de Elite mostrando a vida da Lu e da Nádia em Nova York. E vocês? Porém, no final das contas, a Nádia é a pessoa que consegue a bolsa de estudos e é lindo ver a Lucrécia indo dar parabéns para ela na frente de toda a sala, engolindo todo o orgulho dela e se mostrando meio que orgulhosa da Nádia e ao mesmo tempo preocupada com o seu futuro. Mas a Nádia, ela tem a brilhante ideia de dividir essa bolsa de estudos e a outra metade as duas vão ter que correr atrás para poder pagar. Até que elas resolvem fazer um discurso daqueles sobre a bolsa e acabam soltando ali que as mães do Polo estavam fazendo aquilo só para poder limpar a imagem do filho. Então, obviamente, que depois de toda essa humilhação, as mães dele falam que tá cancelado, que não quer mais saber da bolsa, que se dane tudo, que se dane todos. Até que mais tarde o Polo vai conversar com as mães e ele não se aguenta, ele fala a verdade, fala que de fato ele é o culpado e matou a Marina e convence elas de não cancelar mais a bolsa de estudos. Porém, acabou nem dando tanto tempo assim dele contar a verdade pra Lucrécia. Eles acabam discutindo muito ali naquela baladinha que todo mundo ia, a Lu falando que ele estragou a vida dela, e aí ela acaba sem querer o apunhalando com uma garrafa, o Polo sai andando todo machucado, o vidro quebra e ele cai no meio da pista. Mas antes de morrer, desesperado e chorando muito, enfim, o Guzmán olha ali nos olhos do amigo e fala que o perdoa e o Polo morre. Então todos eles se juntam para bolar um plano ali, proteger a Lu e dar a entender que o Polo na verdade se matou. E realmente é isso que acontece, um vai acusando o outro, eles acabam cada um dando um testemunho ali diferente e tal, acusando uma pessoa diferente para tentar despistar a polícia. A Caetana acaba conseguindo levar antes da polícia chegar a garrafa ali, né, com as digitais de todo mundo, dando a entender que o Polo se matou e realmente esse plano acaba dando certo e depois ainda, né, das mães do Polo irem na polícia e falar que sim, foi o Polo que matou a Marina e ele confessou antes de morrer, tá tudo certo, tá tudo resolvido, entre aspas, né, a gente sabe que foi a Lucrécia, mas a polícia de verdade acabou acreditando que na verdade ele se matou. E aí agora o senhor Nano, o irmão mais velho, né, do Samuel, que não apareceu nessa temporada, a detetive acaba falando pro Samuel que ele é um homem livre e que o irmão pode voltar quando bem entender, mas o Samuel fala que não vai rolar porque o Nano tá muito ocupado assaltando a Casa da Moeda ao lado do Christian. Mas nessa terceira temporada foi sofrimento atrás de sofrimento. Os personagens estavam passando assim momentos bem dark. E um desses personagens foi o Wander, que ali no comecinho acabou descobrindo que estava com câncer. E aí, cara, me cortava o coração, porque o Wander, ele sempre foi um dos meus personagens preferidos, então foi muito triste ver ele nessa posição. O Wander era um cara muito feliz, muito alegre e tal, e desde a segunda temporada a gente vê ele assim acabado, né, escondendo ali o segredo do Polo, e aí nessa terceira temporada ele com câncer, se sentindo culpado e sentindo que na verdade ele merecia aquilo justamente por ter escondido um segredo tão sombrio assim. Ele e o Omar ainda estavam juntos, o Omar ia com ele para sessões de quimioterapia, mas eles brigavam o tempo todo, tava um climão entre eles, porém eles ainda estavam juntos. Até que o Omar começa a trair o Wander com o Malik, o atual namorado da Nádia, a sua irmã. Pois é, que nojo, eu sei, que raiva disso, eu odeio essa história com todas as minhas forças, eu odeio o Malik. Eu acho ele um péssimo personagem. Ele só apareceu pra estragar os meus casais preferidos dessa série. O Wander acaba descobrindo toda a verdade, mas ele resolve não falar pro Omar que sabia sobre a traição. Na verdade, ele termina com o Omar dizendo que ele que tava o traindo para poder deixar o caminho livre aí e o Omar ficar com quem ele quisesse, mas era mentira. O Wander não tava ficando com ninguém não. Ele só falou isso mesmo para poder afastar o Omar, meu bichinho. O Omar até ia embora junto com o Malik, porém depois de se resolver com o seu pai, que disse até mesmo sentir muito pelo seu namorado, se referindo ao Wander finalmente, que foi um momento assim
muito importante para a história dessa série, né? Toda essa confusão, toda essa aceitação do Omar ser gay ou não, dele ser expulso de casa e todo esse rolo aí que vocês já sabem, ver o pai dele tendo uma atitude dessa é realmente uma grande evolução. É um momento que eu chorei bastante, que mexeu muito comigo, e o Omar, ele parecia se sentir livre, sabe? Pra ficar com o Under de novo. E não é à toa que ele desiste ali de ir pra Nova York nesse momento e corre pro hospital pra poder se declarar pro Under. Aí o Under já tá todo caidinho de novo, todo felizinho que o Omar tava ali com ele, fala que foi curado e os dois se beijam e voltam a namorar, lindinhos, maravilhosos. Ai, meu Deus, eu acho um relacionamento muito conturbado, mas eles se amam muito, né? E falando em personagem novo, nessa temporada nós também tivemos o Hierai, um personagem totalmente aleatório que não prestou pra muita coisa também. Ele e a Carla começam a namorar, mas é um namoro estranho. Ela fica com ele apenas pra poder assinar um negócio lá e salvar a empresa do pai. E aí a Carla começa a também ter vários problemas com drogas. E então os dois acabam terminando o relacionamento, mas o Hierai, na verdade, manda a Carla assinar os papéis da empresa, ou seja, ela agora é responsável pelas finanças da família. Ela manda o pai dela pra que pariu. Ela fica muito livre depois disso, enfrenta o pai, fala que agora ela vai ficar com quem ela quiser, corre para poder se declarar pro Samuel, mas acabou não rolando porque o Paulo morreu nesse meio tempo, e aí no final, depois de toda a confusão, ela desiste e resolve ir embora. Mas adivinha quem vai trabalhar com a Carla? Sim, o Valério. Eles vão trabalhar aí lado a lado, e eu acho que foi um final bem da hora até pro personagem. Ele não estará na nova temporada, mas eu acho que ele teve um encerramento até que aceitável, se assim eu posso dizer. Porém, já que a gente entrou meio que nesse assunto dos casais, nessa terceira temporada a gente teve uma grande confusão, né? Nenhum casal que eu gosto tava em um momento bom, não. A Carla tava com o Hierai, porém pensando no Samuel. O Under tava com o Omar, porém o Omar tava ficando com o Malik também, enquanto a Nádia ficava com o Malik, porém claramente ela pensava no Guzmán, e o Malik só Jesus na vida dele. Mas enfim, no final ela se resolveu sim com o Guzmán, e eles aparentemente estão juntos apesar da distância, e eu espero que assim permaneça. Bom, a Carla e o Samuel foi só sofrimento, mas nenhuma novidade por aqui. Carmuel só sofre nessa vida, mas o Samuel também ficou um tempo com a Becca, que era toda apaixonadinha por ele, tadinha. Ai, meu Deus do céu, esse casal é péssimo, mas eu apoio muito a amizade. Eu gosto da Becca com o Samuel, eles têm uma boa interação aí, e eu acho não, né? Ela superou com certeza o Samuel, pois na próxima temporada ela tem um novo interesse amoroso que eu estou muito ansiosa pra ver. Outra pessoa que mudou e muito foi a Caetana, depois da morte do Polo, depois do trisal dela com o Polo e o Valério, depois dela ser desmascarada na segunda temporada, a personagem acabou tendo uma vida, uma história bem intensa em Elite. Então eu acho que com certeza a quarta temporada vai conseguir desenvolver mais aí a história dela, porque eu sinto que a Caetana, ela sempre esteve na sombra de alguém. Primeiro na sombra da Lu, depois na sombra do Polo, depois na sombra do trisal. Então eu acredito fielmente em uma amizade dela com a Rebeca nessa próxima temporada, porque foi uma pessoa que apoiou bastante ela. Na verdade, eu acho que foi a pessoa que mais apoiou ela depois da morte aí do Polo. As mães do Polo no final da terceira temporada até oferecem de pagar uma boa faculdade para Caetana, mas ela recusa, ela diz que não. E aí no final dessa temporada nós vimos ela limpando o chão ali de Las Encinas. O que será que vai acontecer, hein? E já que entramos no assunto Las Encinas, nós sabemos que na próxima temporada tudo vai mudar. Afinal, muita gente se formou, mas muita gente ficou também. A Nádia e a Lu maravilhosas estão em Nova York. A Carla também foi estudar fora para poder destruir o meu Carmuel. Ai, que tristeza. Como é triste shippar Carmuel. Eu gostaria muito
muito do fundo do meu coração de ser igual vocês que não gostam do casal, mas eu gosto. Fazer o quê? Não posso mandar aí nos meus sentimentos. Mas então vamos lá, na escola ficou o Guzmán e o Samuel, que são amiguíssimos agora. O Ander e a Becca também ficaram. E o Omar, que sim, agora ele estará estudando em Las Encinas. Que é outro ponto que às vezes eu esqueci, assim, né? Um ano, gente, que isso aconteceu e eu esquecia desse garoto em Las Encinas, mas é uma situação que eu quero muito ver acontecendo. Pelo trailer da 4ª temporada, a série vai manter a sua qualidade, eu acredito muito nisso. Vai ser uma temporada de muita pegação, de muita gente, assim, complexa e gente problemática, exatamente do jeito que eu gosto. A partir do dia 14, semana que vem já tá chegando, nós teremos aí na Netflix cada dia um episódio bônus sendo liberado, cada episódio focando em um personagem, um casal, uma história ali diferente, meio que introduzindo essa nova temporada. Eu achei isso genial e eu não queria falar não, mas eu já assisti esses episódios e vocês não perdem por esperar. Não vou falar muita coisa, só vou falar no meu vídeo ali com spoilers, depois que vocês já assistirem, porque os episódios são curtos, então assim, não compensa eu ficar falando muita coisa aqui pra vocês, então eu já quero fazer um com spoiler depois de todos serem liberados, aí a gente conversa melhor, mas, cara, é Elite é incrível e eu tenho certeza que vocês vão gostar, ou talvez não, desses episódios extra, mas eu tô bem ansiosa pra falar com vocês em relação a isso, e eu tô feliz, inclusive, com essa nova temporada. Aí, na sexta-feira, no dia 18, nós teremos a 4ª temporada, enfim, está chegando, enfim, aleluia, amém, eu tô muito ansiosa, tô triste pelos meus personagens que não estarão, mas estou totalmente com o coração aberto aí para essa nova história que está surgindo. A gente pode se surpreender muito, né? Mas e aí, deu para refrescar um pouquinho a sua memória? Deu para lembrar mais ou menos o que aconteceu nessa 3ª temporada? Eu espero que sim, estamos aqui nos preparativos para essa 4ª temporada de Elite, que vai ser incrível. Eu acho, eu espero, eu sonho com isso. E eu já falei isso várias vezes, então vou terminando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajudem muito, tá? Não se esqueça que teremos muitos vídeos, mas muitos vídeos mesmo de Elite nos próximos dias, nas próximas semanas, então fica de olho. Aproveita também e me siga nas redes sociais, que eu estou sempre lá falando com vocês. Qualquer coisa eu deixo o recado por lá, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!